Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E olha só, professor, se você sempre quis montar uma rádio na escola, esse programa é para você. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da rádio na escola, no aprendizado dos alunos, a rádio como linguagem e a rádio também como um instrumento de aprendizado, de comunicação. Vem para cá, participe, curta, marque os seus amigos, tire as suas dúvidas, porque hoje quem vai conversar com a gente aqui no Hashtag Educa é o Daniel Santana, que é o coordenador da Web Rádio aqui da Multirio e que ministra várias oficinas sobre rádio nas escolas aqui do Rio. Então não deixe de participar. Coloque aí todas as suas perguntas, as suas dúvidas nos posts, porque a gente vai responder, a gente vai tirar as suas dúvidas. E se você também, tiver alguma experiência para contar de rádio na escola, não fica tímido não. Conta porque a gente está esperando, esse assunto é muito legal. Outra coisa, você pode estar estranhando, né, que a gente fez algumas chamadas sobre a Prova Brasil, a gente teve um contratempo, infelizmente, o entrevistado que estava previsto teve um probleminha, né, de saúde e não pôde comparecer. Mas nem por causa disso, o Hashtag Educa vai te deixar na mão e, mais ainda, não vai te apresentar um conteúdo interessante para a sua prática escolar. E aí, rádio na escola, tá valendo? Como é que eu monto? Como é que eu faço isso, Hashtag Educa? Conta aí. Quem vai contar é o Daniel Santana pra gente. Seja muito bem-vindo, Daniel, hoje ao Hashtag Educa. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de rádio, que é um assunto muito interessante. Vamos falar. A rádio escolar pode ser uma aliada e tanto da escola, não é mesmo? Para diretores, professores, alunos e até os pais, por que não para a família também? Como é que a gente pode trabalhar a rádio com todos esses grupos na escola? A rádio sempre foi um meio de comunicação simples, chega em quase todos os lugares, né? Sempre foi barato de produzir e sempre trazia a notícia muito rápida. Então, eu acho que na escola, a importância disso para diretores, professores, alunos, é que você pode ajudar na educação das crianças, usar a imaginação das crianças na produção de conteúdo. Os diretores, professores podem passar informações da escola, da comunidade, pesquisas sobre a comunidade com as crianças e isso tudo ser disponibilizado através do áudio, que é uma forma hoje muito simples de ser feito, né? Antigamente era complicado, mas hoje com o avanço da tecnologia isso é muito fácil de fazer e barato. E barato, né? Eu acho que o rádio tem uma coisa legal porque tem a questão da oratória. Hoje a gente faz tantos vídeos, né? A garotada toda mexe com celular, uma série de coisas, mas e a argumentação para a oratória mesmo, para a voz? E aquele aluno que não quer participar de vídeo? Vou pedir desculpas porque eu estou saindo de uma gripe, pode ser que a qualquer momento a voz falhe, mas você conhece a gente, sabe que isso vai passar rapidinho. Como é que é trabalhar com rádio com os alunos, nesse sentido? O rádio está morto? Não, né? Não, muito pelo contrário, o rádio ele sempre sobrevive. A cada avanço da tecnologia, o pessoal sempre dizia quando surgiu a televisão, o rádio agora vai acabar, né? Porque não, tem a imagem. Muito pelo contrário, o rádio se modificou, se adaptou. Aí veio as novas tecnologias, não, agora com a nova tecnologia o rádio acaba. Não, aí apareceram as rádios na web. A internet é uma ótima forma de transmissão de áudio, até porque é mais simples e fácil o acesso desses dados de áudio de voz do que às vezes de imagem, né? A internet a gente sabe que por aí afora é tão defeituosa, tem tantos problemas, então o áudio ainda chega mais fácil. Então a rádio ela vai se reinventando com o tempo. E para os alunos, imagine você pegar um aluno e usar a literatura, que ele aprenda a literatura e usar a linguagem do rádio para auxiliar no aprendizado da literatura. Deles fazerem uma novela radiofônica usando os clássicos, os livros, que tal isso, né? Uma forma de você ensinar meio que como se fosse uma brincadeira, mas tudo isso na realidade vira um aprendizado. E o áudio está aí para fazer isso. Foi bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, uma radionovela vai ter toda a parte criativa da sonoplastia, Sim. né? Como eu informo através do som uma situação. Então, pesquisa de áudio, né? Pesquisa de áudio, músicas que possam ser utilizadas, que tenham a ver com aquele tema,
que a gente está falando ali. E é o que eu sempre digo, às vezes tem crianças que não têm assim, aquela vontade de falar ao microfone, mas elas são boas para escrever texto, então são boas para criar poesias, músicas. Então é usar todo essas possibilidades que a gente tem. Aquela outra criança que ela não tem essas habilidades, mas ela gosta de ajudar na produção, ou trabalha bem no computador para editar um áudio. Então, você pode fazer todas as crianças entrarem nesse universo. Olha aí, professor, uma excelente forma de tornar a sua aula mais criativa, divertida, lúdica. Vocês têm dado oficinas em algumas escolas do Rio. Como é que tem sido isso? Tem sido muito interessante. A gente já fez oficinas tanto para os alunos quanto para professores. Às vezes até o diretor da escola quer participar para conhecer primeiro o que é necessário, que equipamento é necessário, se é muito complicado ou não. E os alunos que, às vezes, no início, eles ainda não entendem muito bem o que vão fazer, mas quando a gente começa a colocar eles, digamos assim, no ritmo, dar um desafio para eles, vamos fazer um jornalzinho da escola em forma de áudio, que às vezes você imprimir um jornal é uma coisa mais complicada, né? Você tem todo um trabalho, às vezes uma verba para conseguir papel, impressora, distribuir. E se você fizer um jornalzinho em forma de áudio, além de ser mais rápido, mais fácil, as crianças vão participar com vários itens nesse jornalzinho. Não só falar da escola, dos eventos da escola, dos eventos do bairro, da comunidade, falar um pouquinho da história ali daquela rua, daquele bairro, e pessoas que são destaques na escola, na comunidade. Então tem muita coisa que você pode falar, por exemplo, num jornalzinho em forma de áudio. E as crianças já adoram, quando elas começam a entender que isso é uma forma, como se estivessem brincando, mas de aprender, produzir, informar. Eu acho que essa parte que, normalmente, nas oficinas que a gente faz, que esses focos é que vão sendo observados, né? Primeiro, de como montar, né? Desmistificar que é uma coisa complicada. E depois, dar esses toques, ensinar como é que isso pode ser feito de uma forma prazerosa para as crianças, obviamente para os professores, esses adoram, né? Não só professor, às vezes, da sala de leitura, que às vezes tem que ser o professor da sala de leitura, alguém. Não, professor de matemática pode se envolver, professor de música, óbvio, né? Professor de português. Professor de ciências, né? O Ciências. rádio. E todos esses assuntos podem ser tratados e desenvolvidos com as crianças brincando com o áudio. Ótimo. Como é que é a linguagem do rádio e por que ela deve fazer parte do processo de aprendizagem dos alunos? A linguagem do rádio, primeiro, ela é muito rápida, né? Ela é uma forma de você passar informações de forma bem rápida. O fato acontece, a gente sabe muito bem que a rádio sempre esteve presente quando os fatos aconteciam. A TV também veio depois, mas o rádio sempre conseguia transmitir mais rápido, tem várias situações aí. E então, essa é um ponto que eu acho que é muito importante. E o outro é a imaginação, usar a imaginação, porque é isso que o rádio traz. Você, quando ouve um locutor, quando ouve falando nas radionovelas, né? Você não ouvia os atores, mas você imaginava como eles seriam. Os locutores, as pessoas sempre imaginam, como será que é o dono daquela voz, né? Então, e eu sempre falo da história do jogo de futebol. Várias pessoas preferem ouvir o jogo de futebol no rádio e ver na televisão. Mas por que isso? Tira um som da televisão, porque é mais emocionante. Pelo fato de não ter a imagem, o locutor de futebol no rádio tem que fazer a coisa muito mais emocionante. Isso é verdade. Às vezes você já deve ter visto, né? Às vezes vai ser um lancezinho ali, fez, não sei o que, você fala, nossa. Os gols emoção, são mais bonitos, né? No rádio. É verdade. Que às vezes no vídeo não é uma coisa tão assim, mas o locutor do rádio faz isso. Então, essa emoção e a imaginação que a criança pode aprender a usar essa imaginação, porque hoje é tudo, com a nova tecnologia, está tudo ali entregue, pronto, né? Às vezes a criança não tem que pensar tanto na coisa. Então, mas com o áudio, ela começa a fabricar e usar a sua imaginação para pensar o que aquela voz, o que aquela emoção que tem que ser transmitida pela voz, as músicas, né, que estão no entorno, o que tudo isso faz e que pode criar. E trazer essa estrutura de imaginação para a criança se apaixonar por várias coisas, né? Produzir música, poemas, contos, e a literatura, como
obviamente, né? Foi bom você tocar nisso, porque muitos professores hoje se preocupam em como trabalhar algumas habilidades e competências emocionais das crianças. Sim. Rádio é afeto, né? Afeto. Você acabou de Pura dizer, emoção. é emoção. E é por aí que você vai usando, eu acho que, o conhecimento e cada criança. Às vezes, nós já chegamos em escola que perguntamos para quem é que vai querer falar no microfone. Aí veio, é fulano, né, é o mais bagunceiro da sala de aula. Então, ele vai falar no microfone. E os outros, né, tá, tudo bem. E chega na hora do microfone, ele parou, não falou nada, não conseguiu falar nada. Isso super acontece. Não saiu de jeito nenhum. O garoto era o bagunceiro, mas no microfone ele não conseguia falar nada. Enquanto que aí a gente foi, então quem vai? Aí traz uma outra menina, está lá quietinha e ela desenvolveu. Então ela se sentiu à vontade de falar uma coisa que isso acontece também muito. Então é uma forma de desenvolver esse tipo de relacionamento. É a própria experiência, né? Ela sensibiliza, ela vai modificando aquele aluno como um todo, né? Como um todo. E a leitura é um dos grandes pontos que você pode desenvolver através disso, né? A pronúncia. Fora que você pode brincar também com os que querem cantar, os que gostam de cantar, né? Então, eles podem ir se descobrindo através da rádio escolar, né? Digamos assim. Uma vez conversando com a professora Ana Bal, de rádio da UF, da Faculdade de Comunicação, ela falou que o rádio não é feito só de sons, ele também é feito de silêncio. São as pausas. As pausas são importantíssimas para você ter uma comunicação eficiente e eficaz, né? O que o professor tem que estar atento nesse momento, da própria origem mesmo da linguagem do rádio, se a gente pode dizer assim, da propriedade dessa linguagem? Eu acho que a informação é um ponto importantíssimo, né, no rádio. E eu acho que essa linguagem de transmitir um sorriso através da voz, né, que tem formas de você falar que parece, não, pela voz você sente que aquela pessoa está sorrindo, a gente diz, ou às vezes a pessoa está triste. Então, lidar com esse tipo de coisa e fazer com que as crianças se libertem até falando e se sentindo à vontade de colocar as suas ideias, eu acho que isso é legal. E depois poder saber que estão sendo ouvidas, né? Colocar o seu conhecimento. Nós tivemos recentemente o FECEM, tantas músicas legais. Então, e todas as escolas disputam para entrar no FECEM e muitas das vezes não são as que escolhidas para a final, mas que tem músicas interessantes. Então, essas músicas, outro dia conversando com o professor, eu falei, puxa vida, queria poder colocar a minha música para... Ela não foi a ganhadora do FECEM, não foi disputar lá a final do FECEM. Mas não tem problema, você pode colocar, se a sua escola tem um blog, né, você pode gravar e hospedar essa música lá no blog e as outras crianças vão ouvir. Então, a rádio, ela não precisa ser feita só de transmissão direta ao vivo, ela pode estar no recreio das crianças fazendo uma transmissão pelos corredores da escola, pode estar num blog como áudios hospedados, o que a gente hoje chama de podcast, né? E também você pode estar fazendo uma transmissão que a gente chama de streaming, que é em tempo real, que hoje em dia é muito fácil isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Que tipo de rádios a gente pode ter na escola? A começar por a rádio onde você simplesmente pega uma caixa de som e um microfone, vai na hora do recreio, as crianças vão dar notícias, vão contar histórias, vão cantar músicas para que as outras crianças ouçam. Falar informações. Esse é o que a gente diria uma coisa mais simples. Que o próprio professor, de repente, professor, você na sua escola já tem um microfone, né, de uso da escola, das festas da escola, e uma caixa de som. Junta um grupo de crianças que se interessem em fazer esse tipo de trabalho. Algumas escolas já fazem isso. E aí está lá, na hora do recreio, e tem escola que senta as crianças, porque aí elas vão contar a história para as outras. Às vezes as outras ainda estão aprendendo a ler, então já estão ouvindo histórias contadas, histórias criadas por elas próprias ou histórias que já estão na literatura. Então, esse é um tipo de rádio. Esse é um tipo. Outro tipo de rádio que a gente pode ter na escola. O outro tipo é esse, você pode gravar áudios, editá-los, tem softwares gratuitos aí na internet que você pode baixar e tem muita criança que mexe, deu 5 minutos e já sabe mexer totalmente nesses softwares. E aí você pode trabalhar um pouco mais a voz, colocar um fundo musical, pode pegar um poema criado por uma criança e aí colocar um fundo musical, edita isso, salva no formato MP3, que é o mais simples,
E aí você pode tocá-lo na hora do recreio, pode tocá-lo, hospedá-lo no blog da escola, se ela tem um blog, hospeda lá Olha o só, áudio. você já vai ter blog e podcast. São duas mídias já a seu favor, hein, professor? E não só para mostrar o trabalho dos alunos, como para também usar isso como uma ferramenta de aprendizado, né? Seja qual for a matéria. E os outros professores também que gostam de participar, uma vez fazendo uma oficina para N professores, eram N professores. No início, poxa, mas oficina, o que nós vamos fazer Aí a gente começou a dar ideia, vamos começar pelo fazer um jornalzinho escolar. Aí tinha uma professora que, eu estou querendo já há 1 ano fazer um jornalzinho na minha escola, mas tem que ter verba, isso é difícil conseguir. Mas dá para fazer, aí a gente fez exatamente o exercício que nós fizemos, foi construir, nós dividimos em grupo, um grupo ia falar, trazer uma receita, né, de alguma coisa interessante, foi um bolo lá, o outro vai cuidar de falar das atualidades, das informações da escola, o outro falou do bairro, então 4 grupos, cada um construiu um quadro e criaram um jornalzinho e está aí uma forma de você passar informação. E isso você pode fazer com as crianças, criando grupos dentro das crianças. E é interessante porque, por exemplo, nesse exemplo que ele acabou de citar, você em jornalismo você trabalha as editorias, que são as áreas de interesse, geralmente do leitor, enfim. Então você tem toda a área de comportamento, de culinária, sim, das notícias mais musicais, da parte mais burocrática da escola. Ok, já tenho o meu blog da escola, vou fazer os meus podcasts, descobri que tem os softwares gratuitos, inclusive, Daniel, vou te cobrar, hein? Você vai colocar lá nas postagens, nos nossos comentários, dicas para os professores poderem acessar esse conteúdo todo que você está falando, da onde procurar, enfim. Você que está a fim de montar a sua rádio, acompanhe nos comentários. Ok, tenho já a infraestrutura. Por onde eu começo? É pelo texto? Por onde eu começo? Eu acho que a primeira fase é você descobrir, dentre os alunos, no meio deles, os que têm as habilidades. Os que são bons escritores, os que têm a voz. Às vezes não precisa ter uma voz maravilhosa, não tem que ter aquela voz. Antigamente tinha que ter aquelas vozes impostadas. Não, hoje em dia as vozes interessantes importam. E às vezes a criança pode estar... eu comecei em rádio com 15 anos, na escola, numa gincana escolar. Olha aí. Né, que usava o rádio como... a gincana era de rádio. As crianças tinham que levar uma música, tinham que ler textos escritos por elas e também fazer um jornalzinho. Foi nessa que eu comecei um tempinho atrás, né? Gostei da coisa, estou aqui até hoje. A criança pode se descobrir, às vezes, como profissional de áudio, que pode, às vezes, ir migrar para a televisão, para a dublagem. A dublagem está precisando sempre de vozes novas. Então, às vezes, a criança ali está descobrindo uma coisa e os escritores se descobrem. Então, tem muita coisa que você pode trabalhar com as crianças e descobrir. Agora, você pode chegar na rádio já mais complexa, aquela que fica fazendo a transmissão, que nem a rádio da Multirio, né? 24 horas no ar fazendo transmissão de programas. Aí você vai precisar de um provedor de internet, que não é hoje em dia não são caros. Provedores que te dão, de acordo com o que você quiser pagar, um número de ouvintes, 50, 100, 200, 1000, quantos você quiser. Mas o importante é isso, é fácil de fazer, você passa a hospedar os seus áudios lá e eles ficam tocando 24 horas, você controla tudo isso. Foi bom você falar nisso e falar da Rádio Multirio. A gente tem um projeto muito legal, viu? Você que é professor da rede, aqui no Rio de Janeiro, você pode hospedar o seu material produzido na sua rádio escolar aqui na Rádio da Multirio, não é isso? Traz para a nossa audioteca, manda para a gente que a gente quer isso, quer saber o que as crianças estão produzindo. E a gente está fazendo visitas às escolas, estamos tentando desenvolver sempre esse tipo de trabalho junto às crianças, né? Às vezes nós vamos fazer programas junto às crianças, que nem o nosso mais novo é a Rádio Espaçonave Mirim, né? Com o Jujuba e a Ana Nogueira, que a gente grava na escola. Então, isso é muito legal que elas participam, mas que isso sirva de inspiração para as crianças também começarem a produzir seus materiais e trazer aqui para a gente também hospedar e mostrar o trabalho do professor, dos seus alunos, coisas legais, que tem muita coisa boa por aí. Olha só, a nossa live já está terminando, que é uma pena, mas se você quiser saber mais sobre o assunto, comenta a rádio, a web rádio, vai alimentar ali os comentários. Posso te pedir isso, Daniel? Claro.
Vai alimentar ali os comentários para que você tire todas as suas dúvidas. E não deixe de acompanhar o Hashtag Educa. Obrigada, Daniel, pela participação aqui com a gente. Obrigado a você, foi um prazer. E vocês, até a próxima.